Olá, essa é a nossa primeira videoaula de trigonometria do projeto Videoteca. Nesse curso de trigonometria, a gente vai usar como referência esse livro, Fundamentos de Matemática Elementar, o volume 3, o de trigonometria. Eu vou adotar o livro porque aí a gente tem uma sequência bem organizada, que vai ser a mesma das videoaulas com o livro. Então você pode aí ter o livro como um material de apoio interessante, com muitos exercícios de vestibular, enfim, é um livro muito bom, né? Um material muito bacana para você aprofundar o que a gente vai fazer aqui nas videoaulas, tá ok? Essa nossa primeira videoaula trata de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então a gente vai ver algumas dessas razões trigonométricas, tá ok? Então, para isso, vamos dar uma olhada, uma revisada aí talvez, no triângulo retângulo. Eu desenhei aqui o mesmo triângulo retângulo. É um triângulo que tem um ângulo reto, por isso retângulo. Então um ângulo de 90 graus e os outros dois são ângulos agudos, tá ok? Eu representei os vértices com letras maiúsculas, ABC, e as medidas dos lados com letras minúsculas, A, B e C, tá ok? Bom, a gente já sabe que o triângulo retângulo tem um lado que se chama hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, e que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, esse lado de medida A se chama hipotenusa e os outros se chamam catetos, tá ok? Bom, então, por uma questão de notação, vamos só organizar aqui os lados do triângulo AB, AC e BC, que são os segmentos, né? Os ângulos internos do triângulo BAC, que é o de 90, ACB e ABC, e as medidas dos ângulos a gente vai chamar simplesmente de ABC e representar com um circunflexo, tá ok? E além disso, tem o teorema famoso, que a gente sempre vai recorrer a ele, porque estamos aí no triângulo retângulo, que é o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, nesse triângulo, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, tá ok? Então, já falamos rapidinho do triângulo retângulo, é uma revisão rápida, né? Então vamos falar propriamente das razões trigonométricas. Bom, quando a gente fala de razão, a gente está falando de uma medida sobre a outra, uma razão, uma fração. Então, uma medida em relação à outra. Isso tem uma relação muito forte com a semelhança de triângulos. A gente sabe que dois triângulos são semelhantes se, por exemplo, os três ângulos deles, os ângulos internos, são os mesmos. Aí os triângulos são semelhantes e a razão entre um lado e o seu correspondente é igual à razão entre outro lado e o seu correspondente no outro triângulo. Então, pensando nisso, a gente pode fazer o seguinte. Imagina aí um ângulo P, determinado por duas semirretas. Nessa semirreta horizontal, eu marco um ponto A1, em qualquer lugar. E faço uma perpendicular a 1 até chegar nessa semirreta inclinada. E aí tem o ponto C1. Se eu fizer a mesma coisa num ponto A2, diferente do A1, levantar uma perpendicular e achar um ponto C2 dessa mesma maneira, eu vou obter aí um triângulo, que é o A2BC2, que é semelhante a A1BC1. E aí eu posso fazer para um A3, para um A4, em quaisquer pontos aí dessa semirreta horizontal, fazer a mesma coisa, levantar a perpendicular, achar os pontos C3, C4, e aí a gente vai obtendo triângulos semelhantes. Então, todos eles são semelhantes. Ou seja, se a gente fizer a razão entre um lado e outro de um determinado triângulo, essa razão vai dar exatamente a mesma coisa que a razão entre os lados correspondentes a esses da primeira razão. Vamos ver como é isso. Então, por exemplo, A1C1 sobre BC1, por exemplo, nesse primeiro triângulozinho. É a mesma coisa que A2C2 sobre BC2. Por quê? Porque A2C2 é o lado desse triângulo correspondente ao A1C1 do outro triângulo. E BC2 corresponde ao BC1 do outro triângulo. Quando eu digo corresponde, quer dizer que esses lados estão sendo olhados, digamos assim, entre aspas, pelo mesmo ângulo, porque os triângulos A1BC1 e A2BC2, eles têm os mesmos ângulos, que é o ângulo B, que é o mesmo, né? Coincide,
o ângulo de 90 graus, onde a gente levantou a perpendicular, e esse ângulo que está ali em cima, entre a perpendicular e essa semirreta inclinada. Quer dizer, os três ângulos são iguais, né? Então, A1C1 sobre BC1 é igual a A2C2 sobre BC2. E se a gente quisesse continuar, é igual a 3C3 sobre BC3. Então, olha só. Essa razão é sempre a mesma, na primeira linha, né? Agora, na segunda linha, tem a mesma situação, mas com outra razão. Então, eu peguei aqui BA1 no primeiro triângulo. Então, BA1 e BC1. Então, no segundo triângulo, BA2, BC2. As razões são iguais, né? Dá a mesma coisa por conta da semelhança, tá ok? Agora, eu escolhi essas razões mais ou menos arbitrariamente, não foi arbitrária assim. Vejam, A1C1 é um cateto, né? Esse cateto a gente vai chamar de cateto oposto ao ângulo B, A1C1. Então, nesse primeiro triângulozinho, A1BC1, a gente tem esse pontilhado, que é o cateto oposto ao ângulo B. A gente tem o A1B, ou BA1, que é o cateto adjacente ao ângulo B. E a gente tem o BC1, que é a hipotenusa do triângulo. E aí isso vale para todos os outros, tá? Então, essa primeira razão, essa primeira linha aí, eu fiz A1C1, quer dizer, eu fiz o cateto oposto sobre BC1, sobre hipotenusa. Então, cateto oposto sobre hipotenusa é igual para todos os triângulos. Cateto adjacente sobre hipotenusa é igual para todos. Cateto oposto sobre cateto adjacente, igual para todos. Cateto adjacente sobre cateto oposto é igual para todos, tá ok? E essas razões, ela tem os seus nomes especiais, como a gente vai ver no próximo slide. Então, só para lembrar, as razões, os valores não se alteram quando a gente varia aí nos A e C nessa configuração. Elas são sempre a mesma, né? O valor da razão é sempre o mesmo. Ele depende do ângulo B. Claro que se a gente muda o ângulo B, a gente muda o valor dessa razão, só que ela continua a mesma para todos os triângulos, tá ok? Bom, então agora vamos dar os nomes, né? Como eu falei no outro slide, o seno de B a gente chama de seno e representa assim, né? Abreviadamente, seno de B é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, nesse triângulo é B sobre A. O cosseno de B é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então é C sobre A. A tangente de B é cateto oposto sobre cateto adjacente, B sobre C. E a cotangente, vejam que a cotangente é a recíproca da tangente, né? Então a tangente é B sobre C, a cotangente é C sobre B, tá ok? A gente pode dizer também que tangente é 1 sobre cotangente, ou que cotangente é 1 sobre tangente, tá ok? Bom, vamos fazer um exercício para aplicar o que a gente viu aí nessa primeira aula. Bom, o exercício é o seguinte, ele dá um dos lados, que é a hipotenusa, que é 6, e ele dá uma razão entre B e C. Por quê? Ele diz que o triângulo é retângulo em A, e é dado que a tangente do ângulo B é raiz de 5 sobre 2. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que na nossa figura é B sobre C. Então ele dá uma razão entre B e C e dá a medida do ângulo A. E quer saber a medida dos lados dos catetos B e C. Bom, a tangente de B é B sobre C, que é dado que é raiz de 5 sobre 2. Então, o B é raiz de 5 sobre 2 vezes C, tá ok? Vamos guardar isso aí, porque é uma relação entre B e C. Bom, como a gente está no triângulo retângulo, lembra? O teorema de Pitágoras vai ajudar a gente muitas vezes. Então, aqui ele vai ajudar também. Por quê? Porque o teorema de Pitágoras ele relaciona os três lados, né? O A a gente sabe, o B e C a gente não sabe, mas a gente sabe uma relação entre B e C, né? Que o B é raiz de 5 sobre 2 vezes C. Então, fica bom aqui a gente usar o teorema de Pitágoras, porque a gente vai reduzir isso a uma única incógnita, né? Ó, o A é 6, então A ao quadrado, 36. O B é raiz de 5 sobre 2 vezes C. Então, o B ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado é 5, 2 ao quadrado é 4, C ao quadrado. E mais C quadrado. Vejam que a gente obteve uma equação com apenas uma incógnita. Então, somando aqui
5c² sobre 4 mais c², que é 4c² sobre 4, vai dar 9. 9c² sobre 4. E aqui a gente pode tirar a raiz quadrada, né? Todo mundo tem raiz exata, né? A gente pode tirar a raiz quadrada dos dois lados. Vai ficar raiz de 36 é 6, raiz de 9 é 3, raiz de c² é c, porque c é um número positivo, e raiz de 4 é 2. Então, aqui 6 vezes 2 é 12, dividido por 3, 4. O c é 4 e o b é 2 raiz de 5. Por quê? Porque o b é raiz de 5 sobre 2 vezes c, que é 4. Então, raiz de 5 sobre 2 vezes 4, simplifica aí 4 por 2 é 2, o b dá 2 raiz de 5, tá ok? Bom, então essa foi a nossa primeira aula. A gente mostrou aí algumas razões trigonométricas, mas a gente tem outras razões trigonométricas para mostrar depois, tá ok? Então, gente, valeu, um grande abraço e até a próxima aula.